Bem-vindos a essa nossa conversa de hoje. Temos em mãos um material bem singular, um roteiro detalhado, quase cinematográfico, que olha para um momento muito específico, né? E carregado de significado, da crucificação. É a interação ali entre Jesus e um dos homens crucificados ao lado dele. É importante dizer que nossa análise hoje vai focar só nessa fonte, nesse roteiro, para tentar entender a visão particular que ele oferece. Isso. Nossa missão, então, é mergulhar um pouco nas camadas de interpretação que esse texto propõe sobre fé, arrependimento e, é claro, perdão, bem nos momentos finais de Jesus. A gente quer entender a mensagem central que essa visão específica está buscando passar. E ela já começa de um jeito interessante, com uma provocação. O material lança logo de cara uma pergunta: qual teria sido o último milagre de Jesus? Bom, naturalmente a nossa mente talvez vá, sei lá, para as curas, né? Aqueles eventos grandiosos que a gente lê sobre antes da crucificação. Sim, o mais óbvio. Mas essa fonte aqui, ela nos convida a olhar para outro lugar. Exatamente. A expectativa comum foca nesses feitos anteriores. Mas a abordagem desse roteiro é surpreendente nesse ponto. Ele sugere que o ato milagroso final não foi algo prévio, mas aconteceu ali mesmo, sabe? Durante a crucificação. E o foco é um homem condenado, um ladrão. É uma afirmação de partida bem forte que define o tom da interpretação que a gente vai explorar hoje. Ela meio que desloca o milagre, né? Do espetacular para o íntimo, para o relacional, mesmo no meio daquela agonia toda. Certo. Vamos então tentar descompactar como essa narrativa se desenrola nesse roteiro específico. Ele nos leva para o Gólgota com uma descrição que tenta ser bem sensorial. Dá para imaginar as 3 cruzes, talvez sobre um céu pesado, Jesus no centro, ao lado, 2 homens. E a descrição que o roteiro faz os diferencia, né? Um é retratado como amargo, talvez até zombador na sua dor. Sim. Enquanto o outro é descrito com um quebrantamento interno, uma angústia que parece ir além da física. O texto tenta até evocar os sons, o vento, a tensão palpável do momento. E é nesse cenário de desolação total que o roteiro posiciona o diálogo que ele considera crucial. O que essa fonte ressalta é a coragem, ou talvez o desespero esperançoso, né, do segundo ladrão. Mesmo sofrendo terrivelmente, ele se volta para Jesus. O roteiro imagina as palavras dele quase como um sussurro no meio da dor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É fascinante pensar no contexto que o texto enfatiza aqui. Com certeza. Um homem quase morrendo, sem nada mais a perder, pedindo um lugar num futuro reino a outro homem que também está morrendo ao lado dele, igualmente rejeitado pelo mundo. É uma imagem poderosa, sem dúvida. E a forma como o roteiro descreve a reação de Jesus intensifica isso ainda mais. Ele retrata Jesus mesmo coberto de sangue e sofrendo intensamente, virando o rosto para encontrar o olhar daquele homem. Há um reconhecimento ali. E então vem a promessa, na forma como o roteiro a concebe. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O interessante é que o texto sugere uma pausa aqui, um momento carregado de emoção, talvez olhos marejados, um silêncio que amplifica o peso dessa troca inesperada. Sim, não é uma coisa dita ao acaso, né? Não, parece uma afirmação solene, feita no pior dos momentos. Sem dúvida. E a interpretação que o próprio roteiro extrai daí é o coração da sua mensagem. Ele vê esse instante como a salvação acontecendo ali, de forma imediata, quase no último suspiro. No último suspiro. Um resgate divino ocorrendo, não apesar da morte de Jesus, mas através dela, naquele exato momento. A fonte dedica bastante atenção à interpretação do olhar de Jesus como imaginado pelo roteirista. Não seria um olhar de julgamento, sabe? Repassando a vida de erros daquele homem. Mas um olhar de profunda ternura e aceitação. Essa ideia do olhar é central, então. O roteiro descreve como um olhar que comunica algo como: eu te vejo, além do seu crime, além da sua condição atual, eu te perdoo, você pertence a mim, mesmo agora. Exato. Essa perspectiva transforma a cruz, naquele instante, de um lugar só de punição
por um lugar de encontro e reconciliação inesperada, pelo menos para aquele homem. Exatamente. E isso nos leva a um dos pontos de reflexão mais fortes que o material apresenta. Talvez a primeira grande sacada que este roteiro nos traz é justamente essa. Nos momentos finais, a direção do coração pode superar o histórico das ações. A interpretação aqui é clara. Aquele homem não teve tempo para fazer coisas diferentes, para reparar seus erros através de atos. Não havia mais vida pela frente para isso, né? Não tinha como. Mas ele teve aquele instante, aquele momento de se voltar para Jesus, não com uma lista de méritos, mas com um pedido de lembrança, de pertencimento. Uma mudança de direção interna, uma mudança de coração. E, na visão apresentada nesta fonte, isso bastou. Essa é uma afirmação teológica bem forte que o roteiro coloca na mesa. A suficiência desse voltar-se sincero. Sim, o texto martela bastante nessa tecla. Ele propõe uma reflexão sobre como, na perspectiva divina que está sendo retratada ali, um único segundo de sinceridade genuína, de reconhecimento da própria necessidade e da identidade de Jesus, pode ter um peso transformador. Um segundo. Isso desafia frontalmente a noção tão comum para nós de que, para algumas pessoas ou em certas situações extremas, possa ser tarde demais para uma mudança real ou para o perdão. É verdade. E o roteiro não foge da ironia contida nessa interpretação. Pelo contrário, ele a sublinha. Pensa bem. Segundo essa narrativa específica, a primeira pessoa a receber a garantia explícita de entrada no paraíso naquele dia... Quem foi? Não foi um apóstolo fiel, um líder religioso respeitado ou alguém com uma reputação impecável aos olhos da sociedade. Foi um criminoso condenado, alguém que o mundo considerava, sei lá, descartável. Pois é. Essa inversão de expectativas é um ponto central na mensagem que o texto quer passar sobre a natureza do reino que Jesus anunciava. Essa ironia é poderosa porque ela força uma reflexão sobre os critérios de valor que a gente usa e os que essa narrativa atribui a Deus, né? O roteiro sugere que o olhar divino vê algo que o olhar humano frequentemente ignora. Sim. E isso conecta com outra ideia marcante que uma das vozes narrativas dentro do roteiro expressa. Que é a ideia de que o foco de Jesus, segundo essa interpretação, não estaria fixo no passado da pessoa, no quem fomos, com nossos erros e acertos acumulados. Não no passado. Mas sim no presente que se abre para o futuro, no potencial de transformação, no quem ainda podemos ser, mesmo que esse ainda seja só um instante antes da morte. Mesmo no limite. O roteiro até sugere um gesto simbólico para essa fala, a mão no coração, para reforçar que se trata de uma mudança interior, de reconhecimento e desejo. É uma perspectiva que enfatiza a esperança até o último momento. E o roteiro faz questão de trazer essa interpretação para o nosso tempo. Ele não deixa a história confinada lá no passado. Não, ele atualiza. A sugestão implícita, e que se torna explícita no final, é que a mesma dinâmica de acolhimento e perdão radical experimentada ali, naquela cruz, continua acessível hoje. O texto encerra com uma frase atribuída a Jesus que ecoa a promessa feita ao ladrão. Hoje mesmo, se o teu coração se voltar para mim, eu te recebo no paraíso. E essa frase final busca universalizar a experiência daquele homem. O que a fonte quer destacar com isso, me parece, é que a condição para ser recebido não é um histórico limpo ou um conjunto de obras meritórias, mas essa disposição do coração, esse voltar-se para ele aqui e agora. Exato. O se voltar para mim. É uma mensagem de acolhimento incondicional que o roteiro quer deixar bem viva. Faz a gente pensar, claro, em como essa ideia de acolhimento imediato se aplica nas nossas próprias vidas e julgamentos, né? Sem dúvida. A ênfase na imediatez, o hoje mesmo, é crucial na interpretação do roteiro. Não é uma promessa vaga para um futuro distante. Não. Mas uma garantia presente, condicionada apenas a essa mudança de atitude interior. Isso confere uma urgência e uma esperança muito grandes à mensagem. Então, se a gente fosse destilar a essência do que essa análise deste roteiro específico nos oferecer, teríamos essa imagem muito forte do perdão incondicional disponível até o último instante. Isso. A grande lição que o texto parece querer sublinhar é que a transformação decisiva acontece internamente, nessa mudança de coração, e que isso tem um valor imenso na perspectiva divina apresentada ali. A frase que fecha o roteiro, "nunca é tarde",
para recomeçar, encapsula bem essa visão otimista sobre a possibilidade de mudança e aceitação. E ao refletirmos sobre essa interpretação tão focada do roteiro, surge uma questão interessante, que talvez valha a pena levar conosco, né? Qual seria? Como essa narrativa específica, com essa ênfase tão forte na gratuidade e na imediatez do perdão, esse hoje mesmo, que não exige obras posteriores, apenas o reconhecimento e o pedido daquele homem, como ela dialoga ou talvez até cria uma tensão com outras vertentes de pensamento dentro da mesma tradição. Outras vertentes. Sim, aquelas que podem dar mais peso ao mérito, às obras, a um processo de santificação ao longo do tempo ou a certas condições para a salvação. Como essa visão do roteiro se encaixa nisso tudo? É uma boa pergunta. O que é a escolha deliberada deste roteiro de focar tão intensamente nesta interação específica, quase isolando-a como o ato final e definidor, o que isso sugere sobre a natureza da graça divina tal como essa fonte a concebe? Exato. Não se trata de dizer que outras perspectivas estão erradas, claro, mas de notar como diferentes ênfases narrativas podem iluminar facetas distintas de um conceito tão complexo como a graça. Este roteiro escolheu destacar o aspecto radicalmente incondicional e imediato do perdão naquele momento extremo. Exato. É um convite a pensar sobre como as histórias que a gente conta e reconta moldam nossa compreensão. A força desta versão particular da história está em apresentar o perdão não como algo a ser conquistado após uma longa jornada de reparação. Não como conquista, mas como um presente. Um presente oferecido e recebido num instante de sinceridade brutal, no limite da vida. É uma perspectiva que, sem dúvida, oferece consolo e esperança. Com certeza. Mas que também nos desafia a pensar sobre o que realmente significa merecer ou estar pronto para o divino. O que este roteiro sugere é que talvez a única prontidão necessária seja a do coração que se volta e pede.